Olá, meus amigos, nós somos do Ministério Jesus Não Mente. Eu tenho uma grande palavra de Deus para abençoar a sua vida. Meu amigo, eu gostaria de falar um pouco para você sobre jogos de poder. O que é um jogo de poder? O jogo de poder, ele é feito de maneira psicológica. Ele é feito através de palavras. Ele é feito através da relação entre duas ou mais pessoas. Os jogos de poder, eles podem ser vistos dentro de sua casa, eles podem ser vistos no trabalho. Então, a forma da gente se comunicar com as pessoas vai dizer muito sobre quem nós somos. Se você se comunica com as pessoas, mas você não observa que as pessoas são pessoas ruins, interesseiras, mentirosas e que vão pisar em você, apesar de todo o sorriso, toda a educação, todo apreço, é tudo mentira. As pessoas são interesseiras. Então, na primeira oportunidade que elas tiverem, elas vão derrubar você e vão usar aquilo que você contou para elas na sua inocência. Ah, porque ela é minha amiga, eu contei para ela. Vai usar isso contra você. Vai chegar para o chefe, vai chegar para alguém e vai falar exatamente aquilo que você comentou. Então não comente nada da tua vida com as pessoas. Por isso Deus disse, Jeremias 17, maldito é o homem que confia no homem e aparta de Deus o seu coração. Meus amigos, os jogos de poder precisam ser entendidos. Você precisa entender que nós estamos vivendo em uma vida que é um jogo de xadrez. Se você é um homem de Deus, um santo de Deus, que obedece a Deus e está longe do pecado, é como se você fosse a peça branca do jogo. E você vai lidar com peças pretas, isto é, pessoas em trevas. E você tem que fazer a melhor jogada para você não ser surpreendido. Quantas vezes nós fazemos uma jogada errada em nossa vida e as pessoas do mal vêm e destroem a nossa vida? Seria, analogicamente, como uma pessoa que foi vencida pela peça negra. Então nós temos que entender quem é bom, quem é ruim. Quem é bom? Deus e Jesus. Aprenda a andar com Deus e com Jesus. O resto, meu amigo, pedra preta. Ah, mas a minha família, eu amo a minha família, eu também amo a minha. Mas eu sou perseguido pela minha mãe quando eu prego o evangelho para ela, você sabia disso? Ela não gosta de ouvir a verdade. O meu pai não gosta de ouvir a verdade. Então a palavra de Deus ensina a crer em Deus e tu e tua casa serão salvos. Livro de Atos dos Apóstolos. Então eu faço a minha parte diante de Deus, sabendo que os meus pais estão no erro. E se eu não fizer a minha parte diante de Deus, não apenas eu, mas a minha família perecerá no inferno. Então quando a gente se relaciona com as pessoas, a gente tem que entender que as pessoas parecem boas. 2 Timóteo capítulo 3 fala o quê? Leia! 2 Timóteo capítulo 4 fala o quê? Leia, entenda, profundas palavras de Deus para mostrar para você quem são as pessoas do seu dia a dia. 2 Pedro capítulo 1 e 2 fala o quê? Leia. Judas capítulo 1, leia. Deus está descendo o sarrafo nos mentirosos. Aqueles que não obedecem à sua vontade, Deus mostra para você exatamente como essas pessoas são. Está na Bíblia, meu amigo, não sou eu que estou falando. Então preste atenção, leia a Bíblia e você verá. Então a palavra de Deus, ela descreve claramente que quem não está com Deus, está com quem? Com o demônio. João 8,44 nos ensina isso. Porque vós sois filhos do diabo e quereis satisfazer os desejos do vosso pai. Então aquele que não quer se arrepender de seus pecados, ele está servindo ao diabo. E aquele que está servindo ao diabo será lançado no fundo do inferno junto com quem? Junto com Satanás e seus anjos. Jesus disse isso, não sou eu que estou falando isso. Então quando eu prego a verdade, as pessoas não gostam. Por quê? Porque é um evangelho santo. É um evangelho que chama o pecador ao arrependimento dos pecados e que mostra para ele a Bíblia como ela é. As pessoas só mostram que Deus vai te dar vitória, que você está no deserto, que esse vento vai passar, que a tormenta vai passar, mas a tormenta só piora. O tempo passa, a sua frustração aumenta, a sua ansiedade aumenta e nós já estudamos que o diabo usa o tempo para destruir você. Quanto mais frustrações você acumula ao longo do tempo, imagine um gráfico cartesiano. Imagine um gráfico cartesiano.
aonde você vai avaliar os seus objetivos ao longo do tempo. Ah, irmão, o que é gráfico cartesiano? Vai estudar, meu amigo, vai estudar, vai arrumar alguma coisa para fazer. Você acha que eu vou ficar lendo a Bíblia aqui, amém? Paz do Senhor, varão, amém, glória a Deus, aleluia, tô salvo. Vai estudar, vai buscar o conhecimento do mundo. A palavra de Deus manda a gente reter o que é bom. Então comece a entender que tudo que você faz é avaliado ao longo do tempo. Na matemática, esse é o principal, é o princípio dos sistemas não lineares, dos sistemas dinâmicos. Eles sofrem influência de inúmeras ações externas, de variáveis externas, que vão influenciar o seu comportamento ao longo do tempo. Então, quando o diabo percebe que você está servindo a ele, ele coloca muitas adversidades em sua vida. E muitas adversidades são colocadas em sua vida e você não consegue vencer nenhuma delas. Por quê? Porque você não tem Cristo. E Jesus disse em João 15, sem mim nada podeis fazer. Então você vai acumulando frustração. Quanto mais frustrado você fica, mais sem força você fica, mais fraco você fica. Então o diabo percebe a tua fraqueza, ele percebe que você está desistindo, ele percebe que você está enfraquecendo, e é ali que ele ataca. Ele vai fazer você desistir dos seus sonhos, desistir da sua vida, você se tornar uma pessoa amargurada, uma pessoa que não tem mais prazer em viver. Então o diabo ele vence você ao longo do tempo, com um acúmulo de frustrações. E Deus não. Deus ele permite que você acumule bênçãos ao longo do tempo. E veja bem, bênção não é dinheiro. Repito isso todo dia para vocês. Bênção é você colocar a cabeça no travesseiro e dormir. Bênção é você não precisar de remédio. Bênção é você não ter depressão. Bênção é você ter uma família. Bênção é você poder ter dinheiro para ajudar o pobre necessitado. Bênção é você servir a Deus em santidade. Então o evangelho verdadeiro é bênção. O evangelho verdadeiro não é dinheiro. Quem disse que tudo isso te darei se prostrado me adorares foi o demônio, não foi Deus. Quando Deus diz, se você quiser me seguir, pegue sua cruz e siga-me de perto. Ele disse isso. Então nós temos que suportar a nossa cruz. Então, meus irmãos, nós temos que entender que esse jogo emocional, ele faz parte da nossa vida diária, em cada momento. Então comece a prestar atenção na forma como você se relaciona com as pessoas. Comece a prestar atenção na forma como as pessoas se aproximam de você. Vou dar um exemplo para você que aconteceu comigo, foi hoje. Aconteceu comigo hoje, é que acontece o tempo inteiro. Então eu interpreto a minha vida o tempo inteiro. Mas tem gente que não sabe interpretar a própria vida. Então, uma pessoa me deu uma resposta ríspida a respeito de uma coisa e eu simplesmente ignorei. E quando você ignora um filho do diabo, ele sente raiva de você. Alguns são narcisistas, manipuladores, são pessoas megalomaníacas, psicopatas. Leia sobre isso e você vai entender perfeitamente que muitas pessoas que estão em sua vida, elas têm a personalidade que o mundo chama de psicopatia, megalomania, narcisismo, mas Deus escreveu tudo isso na Bíblia e disse que essas pessoas são pessoas endemoniadas. Mas se você quiser levar para o lado da psiquiatria e da psicologia, fica a minha dica para você se aprofundar nesse assunto. Então, essa pessoa foi ignorada e essa pessoa sentiu que ela errou comigo. Então, quando a pessoa sente que ela erra com você, o que acontece? Ela fica querendo fazer média com você, em alguns casos. E a pessoa começou a ser simpática comigo. Por quê? Porque eu dei um gelo nela. Então, quando você corta as pessoas, quando você mostra, quando você impõe a sua personalidade, mostrando que você não compactua com aquele tipo de comportamento imaturo, idiota, infundado, infantil, a pessoa se dói. Como quem diz, puxa, eu falei besteira. E não é que você tenha que perdoar ninguém não, querido. Eu não tô nem aí pra ninguém. Então eu prego o evangelho aqui, eu não quero saber o que você pensa de mim. Como quando eu dou minha opinião também, eu não quero saber o que os outros pensam de nós. Mas as pessoas sem Deus, elas são muito sensíveis, são frágeis. Elas não recebem, elas não toleram bem ser ignoradas. Sabe aquela pessoa mimada, que tudo que você fala ela quer que concorde com ela? Então ela acha que amar a Deus é você ser um idiota que concorda com tudo. Ah não, porque eu quero colocar minha cabeça aqui embaixo da linha do trem. Ah, tá bom, pode colocar. Aí se você fala assim, não faça isso, a pessoa não gosta. Ah, a cabeça é minha, eu coloco onde eu quiser. Aí fica aquela discussão de criancinha de 2 anos. É igual essas pessoas que vão para a igreja e falam assim, não julgueis, só Deus pode me julgar. Meu amigo, uma coisa é verdade, só Deus pode te julgar e de fato Ele há de te julgar. Mas o profeta de Deus, os apóstolos de Deus, isso é bíblico, toda a Bíblia fala isso, Deus sempre levantou pessoas para pregar o evangelho. Então o objetivo de mostrar para você o evangelho verdadeiro é que você tem que se arrepender dos seus pecados, porque realmente só Deus pode te julgar. Então antes de Deus te julgar,
definitivamente, como a palavra de Deus ensina, que nós iremos comparecer ao tribunal de Cristo, onde cada um pagará conforme as suas obras, nós pregamos o evangelho para você. Nós não julgamos você. Pelo contrário, nós estamos sendo da parte de Deus para livrar você da morte. Então, não julgar não significa não denunciar as obras do inferno. Quer referência bíblica para isso? É porque você é muito burrinho. Você é muito fraco espiritualmente, então você tem que ficar ouvindo aqui um homem de Deus pregar a palavra, porque você não tem conhecimento da palavra. Seu negócio é ir para a igreja, dá amém, glória a Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Pega a sua Bíblia, Efésios capítulo 5, a partir do versículo 11. Não vos conformeis com esse mundo, meu amigo. Romanos capítulo 12, versículo 2 também fala isso. Então você tem que transformar sua mente continuamente para que você possa compreender qual é a boa e perfeita vontade de Deus no Cristo Jesus, denunciando abertamente as obras infrutíferas das trevas. Tudo isso aqui é bíblico. Bíblico. Denunciar abertamente é o quê? Falar na frente de todo mundo. Obras infrutíferas das trevas. Pecado. Masturbação, homossexualismo, adultério, inveja, ganância, soberba, arrogância e tudo aquilo que provém do inferno, como nós já estudamos em Gálatas capítulo 5, versículo 19 a 21, 1 Coríntios capítulo 6, versículo 9 e 10, Apocalipse capítulo 21, versículo 8 e 9, enfim, inúmeros são os versículos. Eu poderia ficar aqui citando a Bíblia para você, Provérbios 11, Provérbios 23, mas não adianta ficar pregando a Bíblia se você não está disposto a estudar a Bíblia. Irmão, mas você sabe muito a Bíblia, irmão. É porque Deus escolheu você, sabe? Mas Ele não me escolheu não, porque eu não sei nada da Bíblia. Peraí, meu amigo. Você não estuda a Bíblia, você não faz nada da vida e você vem dizer que Deus me abençoa. Enquanto você está vendo o WhatsApp, eu estou estudando a Bíblia. Enquanto você está vendo novela, eu estou estudando a Bíblia. A Bíblia faz parte do meu alimento e é o dia inteiro. Toda vez que eu tenho uma oportunidade, eu abro a Bíblia. Eu vou no banheiro, eu leio a Bíblia. Eu vou para a sala, eu leio a Bíblia. Eu vou para o trabalho, tem um período de descanso, eu leio a Bíblia. E você o que faz no período de descanso? Fofoca, mente, inveja. Então, você tem que entender que esses jogos mentais, eles fazem parte da nossa vida. E se você não tiver conhecimento bíblico, você não vai ter o Espírito Santo. Se você não estiver no santidade, você não vai ter o Espírito Santo. Então, somente o Espírito Santo pode armar você um guerreiro, uma pessoa destemida com conhecimento para evitar cair nesses jogos imorais, esses jogos de manipulação. Então você tem que ter conhecimento para você se defender dos manipuladores. E entender que quando você conversa com alguém, tome cuidado com o que você fala, porque a pessoa que você está conversando, ela vai querer te ferrar. Pode ser seu pai, pode ser sua mãe, pode ser seu irmão. Não compartilhe as suas fraquezas com essas pessoas. Compartilhe as suas fraquezas com Deus. Porque o nosso poder, o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. Quando nós estamos fracos, então estamos fortes. Mas isso se nós estivermos firmes, estudando a palavra do Senhor, andando em santidade, pregando o evangelho, fazendo a nossa parte, abandonando o pecado. Não adianta dizer isso para você se você está no pecado, não adianta. Você pode conhecer a Bíblia inteira, você vai conhecer da forma errada. Você vai conhecer uma Bíblia distorcida que vai permitir que você viva no pecado, que você viva na heresia e que a santidade de Deus nunca se manifeste sobre a sua vida. Se você não é nova criatura, ou seja, se você não está longe do pecado, você não é convertido. Ah, eu sou convertido, mas uso cocaína. Ah, mas eu sou convertido, mas adoro uma maconha. Ah, eu sou convertido, mas eu sou viciado em roubar. Ah, eu sou convertido, mas eu sou invejoso. Ah, eu sou convertido, mas eu fico na masturbação e traio minha esposa. Ah, eu sou convertida, mas eu fico ouvindo música gospel e não leio a Bíblia. Ah, eu sou convertida, mas eu vou para a igreja, mas não sei nada da Bíblia. Então, meu irmão, é muita coisa errada. Se eu for ficar pregando aqui, eu já preguei mais de 2.500 pregações. Então, se você quiser ouvir outras mensagens, você ouça. Mas não adianta ficar repetindo a mesma coisa sempre, se você não sabe. Porque você não quer entender. Então é você que não está querendo entender o que eu estou falando. Não sou eu que não estou querendo pregar. Eu estou dizendo para você o que Deus quer que você ouça. Eu não estou dizendo para você o que você quer ouvir. Eu estou dizendo para você o que você precisa ouvir. Muita gente aqui, eu sou servo do Deus Altíssimo, mas está andando com um monte de vagabundo que não quer saber de Deus, se misturando com o ímpio. E o Salmo 1 fala o quê? Bem-aventurado aquele que não se mistura na roda dos escarnecedores e zombadores. Então, são muitas palavras para ser pregada, não adianta ficar pregando aqui a Bíblia inteira para você, porque você tem que estudar a Bíblia e conhecer os mistérios de Deus através do seu olhar. Somente você sabe o que você está passando e somente você pode interpretar a Bíblia à luz dos seus problemas. Mas Deus só vai te dar o pensamento ideal se você se arrepender dos seus pecados. Então, quando você se relaciona com uma pessoa, você tem que saber que a pessoa está querendo te manipular. Ninguém é bonzinho, querido. Ah, não, porque eu fui falar aqui com o padeiro, que eu fui falar aqui...
Tome cuidado com cada palavra que você fala. Procure analisar. No começo pode ser difícil, mas eu sou frio. Eu penso em tudo que eu falo. Eu consigo pensar em tudo que eu falo. Antes de falar, eu penso em tudo. Sabe por quê? Porque eu aprendi a não ser impulsivo. Antigamente eu era emocional. A pessoa falava uma coisa que eu não gostava, eu explodia. Hoje em dia não. Hoje em dia a pessoa fala algo que eu não gosto, eu calo a minha boca, consinto, engulo o sapo, fico quieto e fico observando. Peraí, essa pessoa falou isso, então por que ela falou isso pra mim se eu não falei nada demais pra ela? É porque ela tem inveja de mim. E essa pessoa falou assim por quê? Porque ela quer briga. E essa pessoa não tem controle emocional. Então você começa a entender quem é a pessoa. Procure entender quem é a pessoa que você conversa. Porque muita gente não se atenta para isso. Acredita em mim, meu irmão. Acredita em mim. Ninguém se atenta para as relações. Ah, não, porque fulano é gente boa. Fulano abraça, fulano ri, fulano bate no peito, fulano brinca. Tudo safado, tudo mentiroso. E você que está com eles, não pensa que ele gosta de você não, tá, querido? Não pensa que ela gosta de você não. Quando você menos esperar, ele vai destruir você. A destruição, na maioria das vezes, não vem dos inimigos. Vem dos amigos. Guarde isso. O inimigo é ótimo. Eu amo inimigo. Por exemplo, o diabo é meu inimigo. Eu sei que ele é meu inimigo. A Bíblia descreve ele como meu inimigo. Agora, aquele que se faz de amigo, esse é muito pior. Porque ele está do seu lado, batendo nas suas costas, rindo, brincando, ouvindo seus conselhos, conversando com você, conhecendo a sua vida. E é o demônio. Então eu prefiro muito mais ter um inimigo declarado do que um inimigo oculto. Então agradeça a Deus pelos seus inimigos e feche a boca diante das pessoas e lembre-se, maldito é aquele que confia no homem e aparta de Deus o seu coração. Então a partir de agora, você vai prestar atenção em todo tipo de relação que você tiver com as pessoas. Qualquer conversa simples, preste atenção na forma como a pessoa vai reagir. Tente entender o que ela está falando. Por exemplo, a pessoa imbecil só fala besteira. Por que ela está fazendo isso? Porque ela não estuda. Ela não trabalha, ela não leva a vida a sério, então o resultado vai ser o quê? Fala besteira, brincadeira, e ela vai ficar ali falando besteira e brincadeira para entreter você, para fazer você ficar aquele meiozinho ali vagabundo, inútil, em vez de procurar algo bom para você crescer, estudar e crescer na vida. As pessoas são assim, elas vão falando pra gente aquilo que o diabo pede. O diabo fala lá, ela gosta de riso, de brincadeira, então manda vídeo pra ela, deixa ela brincar, vamos prender ela aqui, porque se ela ler a Bíblia vai mandar ela se arrepender dos pecados dela e mandar ela ir atrás dos sonhos dela. Então eu não quero que ela conquiste os sonhos dela, eu não quero que ela sirva a Deus, eu não quero que ela salve a vida dela, eu não quero que ela salve a família dela, eu quero que ela fique aqui, ó, na rede social, vendo meus vídeos, brincando, fofocando, invejando pessoas, falando mal dos outros, perdendo tempo, é o que eu quero. O diabo vai falar isso para o servo dele, eu quero isso. Então prende essa pessoa na imoralidade, na mentira, na procrastinação. Prende essa pessoa aqui, ó. Não deixa ela ler a Bíblia, não deixa ela mudar, não deixa ela se arrepender. Porque se ela se arrepender, Deus vai começar a transformar a vida dela e nós vamos perder ela. Então é assim que a reunião no inferno acontece sobre a tua vida. Então você que está me ouvindo, preste atenção, essa palavra veio do trono da graça de Deus para mudar a tua vida. Agora, se você não quer mudar, meu amigo e minha amiga, sinto muito. A minha vida foi modificada e eu não posso fazer nada por você. Eu sou um santo de Deus e se você não quer ser santo, não tem problema. Não, ninguém é santo. Ah, ninguém é santo? O que está escrito na Bíblia? Sejam santos como é santo aquele que vos chamou. Existe uma santidade sem a qual ninguém verá a face de Deus. Você pode pregar a Bíblia, você pode dizer o que você quiser. Ah, ninguém é santo. O que vale é o que está escrito na palavra de Deus. Como diz o Salmo 119, o maior salmo da Bíblia. A tua palavra é a verdade. A Bíblia é a verdade. Todo o resto, como diz Eclesiastes 3, é ilusão. Então se você quer mudança, se você quer realmente mudar a tua vida, leia a Bíblia, arrependa-se dos seus pecados e clame a Jesus Cristo. Invoque o poder do céu, invoque a armadura de Deus sobre você, como está escrito em Efésios 6. Peça a Deus, Deus, eu quero uma armadura forte. Me revista com a sua armadura para que eu possa destruir as astutas ciladas do diabo. Me dê a sua santidade, me dê a tua misericórdia. Eis-me aqui para fazer a tua vontade e destruir o inferno. Será que você vai fazer isso? Ou será que você vai desligar esse vídeo agora e vai voltar para as redes sociais? Faça a sua escolha. O salário do pecado é a morte. Romanos capítulo 6, versículo 23. E eu profetizo a morte sobre a sua vida. Você que não quer ouvir essa palavra e não quer mudar, eu profetizo a desgraça sobre a sua vida e a morte. É o que eu peço com fé em nome de Jesus. Mas se você mudar, eu peço que Deus te abençoe e te fortaleça. Então faça a sua escolha. Fique na paz.